morto Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 10 e 11. Assim diz a palavra do Senhor. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ao nos aproximarmos de Jesus, o Cristo, precisamos reconhecer a necessidade de abandonar a nossa própria justiça para nos entregar completamente à justiça que procede de Deus. Por isso, é necessário desejar ardentemente e conhecer três aspectos que nos levam à sublimidade do conhecimento de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que nós precisamos desejar conhecer a Cristo. Paulo expressa seu desejo de forma intensa, dizendo: o que eu quero é conhecer Cristo, colocando esse desejo e esse conhecimento acima de qualquer outro. O mundo em geral anda nas trevas, dizendo que Deus não existe. E se existisse, o mundo não estaria do jeito que está. Que a fé é para quem não tem inteligência. Porém, o que vemos é um mundo, em sua própria inteligência, cada vez mais promíscuo, vivendo na devassidão, imoralidade, corrupção, cada vez maior. E isso só revela a distância, o afastamento que se tem ou se está dos ensinos de Deus, dos ensinos de Cristo. O cristão tem o privilégio de conhecer a Cristo e, através desse conhecimento, fornecer ao mundo um padrão de vida onde a felicidade não está na busca desenfreada pelo prazer. Essa busca pelo prazer apenas revela que o mundo vai atrás, apenas revela o vazio existencial em que o ser humano se encontra. E esse vazio nunca será preenchido com as coisas daqui. O cristão busca conhecer Cristo não apenas relacionado a fatos históricos ou dados de sua vida, mas um conhecimento íntimo e pessoal, onde o exemplo de Cristo, de amor, de humildade, altruísmo, quando imitado, faz diferença em nossa vida pessoal, nossa família e, consequentemente, na sociedade caída e totalmente depravada, vivendo no pecado. Se conhecemos, de fato, Cristo, temos nele o melhor amigo, nosso melhor orientador para a vida e aquele que dá sentido para a nossa existência. Conhecer, nesse momento, significa entrar numa relação de intimidade. O verbo grego gnosko traz a ideia de conhecer
sentir e perceber o outro, chamá-lo constantemente a participar de nossas vidas, nossas decisões, com a certeza de que Ele, Cristo, se faz presente, nos afastando de viver uma vida agnóstica, ou seja, longe do conhecimento verdadeiro, que realmente faz diferença na vida do ser humano. Conhecimentos intelectuais não transformam a vida de ninguém, apenas podem conceder um aperfeiçoamento nas capacidades humanas, mas não concedem poder para vencer o orgulho, a arrogância, a avareza. Pelo contrário, o conhecimento intelectual, na maior parte, sumariamente, na maior parte dos casos, apenas alimentam ainda mais esses sentimentos de orgulho, arrogância, avareza, independência de Deus. Só o conhecer Cristo faz mudanças reais e duradouras em nossas vidas. Em segundo lugar, Paulo vai nos dizer, nos ensinar que precisamos desejar conhecer o poder da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é a manifestação poderosa de Deus que nos dá esperança de vencer aquilo que atormenta o ser humano, a morte. O diabo tem o poder da morte que escraviza o homem, mas Deus, por meio de Cristo, nos livra deste medo. Diz a carta aos Hebreus: visto, pois, que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ele, Jesus, nos regenerou para uma viva esperança mediante a sua ressurreição. A ressurreição é a garantia do poder de Deus em favor de todos os que creem, começando no batismo, porque fomos sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E continua a fortalecê-lo durante a vida e permite experimentar também no futuro a ressurreição dos mortos através ou por meio de Jesus Cristo. E por último, precisamos desejar conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo queria conhecer algo sobre os sofrimentos de Cristo, não apenas os fatos históricos ou só detalhes do seu sacrifício, mas a comunhão, que seria a participação nesses sofrimentos. Isso, humanamente falando, é um ato insano, pois como pode alguém desejar conhecer a participação nos sofrimentos de Cristo? Creio que só assim, através do sofrimento, experimentando o sofrimento, nós descobrimos o valor do que Ele fez por nós. Senão, será apenas um fato histórico, sem a menor influência em nossa vida. Como Cristo lidou com o sofrimento? Só saberemos se tivermos comunhão com os seus sofrimentos. Como Ele lidou com as injustiças que sofreu? É só na comunhão com Ele que nós abrimos espaço para compreender o valor do sofrimento. Devemos lembrar
que o próprio Jesus disse que seus discípulos deveriam tomar a sua cruz e segui-lo. E quem não tomar a cruz, ele diz, não serve para ser discípulo dele. Como ele sofreu por nós, devemos estar prontos a sofrer pelos outros. Com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. É o que o Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 17. O sofrimento em Cristo e por causa de Cristo é uma realidade na vida cristã. Mas a vitória também é, pois em Cristo somos mais que vencedores. A morte não tem domínio sobre nós, porque ele venceu a morte. Como Paulo teria comunhão ou participação nos sofrimentos de Cristo? Ele respondeu, tornando-me como ele em sua morte. Isso pode incluir participação na morte física, mas também envolver a conformidade com Cristo na morte espiritual, quando nós morremos com ele no batismo. É o que ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 6, versos 3 e 4. Nosso velho homem morreu e vivendo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós honramos a Ele, colocando nossa vida em suas mãos e procurando agir sempre de acordo com a sua vontade. E como Paulo disse aos Gálatas, nós poderemos dizer, se assumirmos essa postura, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O propósito de tudo isso está no verso 11. Paulo diz, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo foi encorajado por sua convicção no conhecimento de Cristo e no poder da sua ressurreição, a considerar tudo como perda, como lixo, porque nada nesse mundo é comparável ao conhecimento de Cristo e suas promessas. O motivo para a renúncia ao materialismo inclui a fé na ressurreição. Paulo já tinha alcançado a ressurreição espiritual da morte pelo batismo, a vitória pelo pecado e alcançado a nova vida em Cristo. Agora, a expectativa na segunda ressurreição dentre os mortos o impulsionava a viver como Cristo viveu. Que nosso desejo de conhecer Cristo cresça cada vez mais. Que possamos compreender que a participação nos seus sofrimentos não é derrota, mas vitória. Pois ele venceu o sofrimento, ele venceu a morte e assim nos deu esperança de alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se você crê nisso, então diga, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe e te guarde. A sepultura saiu, sim, saiu com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu.